Bem, eu acredito que Vargas realmente se matou. Existem várias versões sobre a morte do presidente Getúlio. As circunstâncias em que ele morreu foram bastante. Existem bastante controvérsias acerca daquele momento histórico. Quando ele se matou, quando ele disparou aquele tiro no peito lá no Palácio do Catete, no dia 24 de agosto de 1954, ele acabou se transformando, a verdade é que ele acabou se transformando num grande mártir na história do Brasil. O século XX teve um grande mártir que foi Getúlio. A verdade sobre esse fato, se realmente ele se matou, se ele não se matou, essas discussões elas não têm fim, né? As investigações que eram para ser feitas naquela época elas não foram feitas devidamente, e a verdade é que a resposta que nós temos é essa, que ele se matou, e é essa resposta que nós temos que trabalhar. Então a morte do Getúlio causa comoção nacional. Um presidente popular se matando pelo povo brasileiro, como você pôde ver na carta, isso representou para o Brasil um fato muito interessante. Por quê? Porque ele, como ele disse, ele deixa a vida para entrar para a história. E entrou de fato, como eu falei para vocês, como ele se transformou em um presidente tão popular, a ponto de ser considerado pelos intelectuais brasileiros como o homem mais popular do Brasil, né? Bem, como eu falei para vocês, Vargas tem alguns momentos como presidente. Durante 19 anos ele governou como presidente provisório, entre 30 e 34. Ele governou como presidente constitucional entre 34 e 37. Também foi considerado um ditador entre 37 e 45, tá? Chamado Estado Novo. Depois nós temos um intervalo aí com o presidente Dutra, e depois, em seguida, nós temos a volta do presidente Vargas, eleito democraticamente nas eleições de 1950. Ele ficará no poder 4 anos, até sua morte em agosto de 1954. Tá? Então a era Vargas é o que nós chamamos de um momento em que o presidente Vargas concentra muito dos seus esforços em fazer do Brasil um país diferente do quê? Do ponto de vista da comparação do governo Vargas com o governo anterior, ou com os governos anteriores, nós vamos ver que o governo Vargas ele é mais abrangente. O presidente Getúlio ele consegue transitar por entre as classes sociais de uma maneira que os outros governos não conseguiam. Então ele ajuda o grande cafeicultor ainda, mantém o convênio de Taubaté e a compra do excedente do café. Ele ampara o trabalhador com as leis trabalhistas, como fundos de garantia, férias, 13º. Ele incentiva a indústria de base. Você está vendo? Ele agradou o operário, ele agradou o grande fazendeiro, ele agradou o industrial. Assim ele ficou conhecido como o pai dos pobres e também a mãe dos ricos, porque é a pobre e ao rico que ele ajuda. Ao pobre ele dá leis trabalhistas, e aos ricos ele, podemos dizer que de certa forma ele dá dinheiro. Por isso o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Por isso que nós falamos assim. Tá? Portanto, o Vargas inicia uma forma de governo que a partir de agora, principalmente entre 50 e 54, nós vamos falar de fase populista dos presidentes brasileiros. O populismo varguista, esse modelo de governo varguista, ele vai se estender até a era Fernando Henrique Cardoso, quando, então, o presidente Fernando Henrique Cardoso diminui a intervenção do Estado nas questões econômicas e também nas questões sociais, dando ao Estado uma função mínima, que nós chamamos de neoliberalismo. Até então, os presidentes sempre intervindo na economia, em questões econômicas e também em questões sociais. Esse é o caráter desses governos que serão iniciados com a administração do nosso presidente Getúlio. Ele governa, então, numa espécie de estado de bem-estar social, fazendo com que o Estado tenha a função de zelar pelo povo. É como se o Estado fosse paternalista. O Estado tivesse a função, uma função extremamente importante. Sem a função, sem o governo, o trabalhador distante, essa aproximação do governo em relação ao trabalhador que é muito importante. Tá? É isso que eu queria que vocês soubessem, meus queridos alunos. Então, Vargas vai governar até 54, quando vai ser substituído pelo presidente Getúlio. Pelo presidente Juscelino Kubitschek, o JK, né?
Aí, eu preparei depois aqui para vocês uma sequência de slides rapidinho, que eu vou falar para vocês assim, quais são as características da Era Vargas. Ampara o trabalhador urbano com as leis trabalhistas, ele mantém o apoio aos grandes cafeicultores, já falei isso para vocês, incentiva o processo de industrialização com a indústria de base, defende a classe média, principalmente a classe média que estava temerosa da ameaça comunista, a classe média teme muito isso, ele inaugura o populismo, tá? Ele vai ser ditador durante a Segunda Guerra Mundial, isso é importante também, ele facilita, ele tem um governo de ligação com os governos fascistas, tanto que a nossa Constituição de 37 ela tem esse caráter também, muito parecido com as constituições dos governos totalitários da Europa, mas ele vai sofrer sérias denúncias de corrupção no final do seu governo. Depois de um atentado na Rua Toneleiros, quando ele tenta, pelo menos o atentado é atribuído ao Gregório Fortunato, que era o chefe da guarda pessoal do presidente Getúlio Vargas, um atentado mata aí um general do exército e acaba ferindo o maior nome da oposição do governo Getúlio, que era o jornalista Carlos Lacerda. Esse atentado acaba sendo aí um fator muito forte para a derrubada do presidente, que em 54 acaba se derrubando, né, com um tiro no peito e se suicidando. Só sairei morto do catete, essa foi uma das frases do presidente Getúlio antes de se suicidar. Bem, sobre esse populismo eu vou falar para vocês daqui a pouquinho na sequência de slides que eu vou colocar. Beleza? Um beijão, um abraço, daqui a pouco eu estou de volta. Valeu!